Olá! FONAGEF, o fórum que discute os rumos dos juizados especiais federais, entra em sua 13ª edição. Nas causas e demandas previdenciárias, de assistência social, de saúde e habitação, são as principais demandas resolvidas pelos juízes, são os principais anseios da população brasileira. Debates, trocas de experiência, o que deu certo até agora e o que ainda é preciso fazer para simplificar e agilizar a justiça que fala a língua do cidadão. E o porquê disso? Porque a preocupação, a razão de existir da Justiça Federal é o seu jurisdicionário. Os desafios da Previdência Social, uma das recordistas em ações nos juizados especiais. A Previdência não dá lucro em nenhum lugar do mundo, a Previdência Pública. Elas podem ser mais ou menos benéficas dentro de um contexto de alteração de outras políticas econômicas e sociais. A Caixa Econômica Federal investe na conciliação para mudar o rumo das queixas. Em vez dos tribunais, mais da metade já termina em acordo. O primeiro momento é pensar por que o meu cliente está indo ao Poder Judiciário. Qual é o motivo? Há algo que a empresa fez que o lesou, ou que o insatisfez? Não perca! A primeira parte da cobertura completa do 13º FONAGEF começa agora. A gente abre o programa com um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. Confira. Termina no dia 9 de maio as inscrições para o Prêmio AJUF, Boas Práticas de Gestão. O objetivo é destacar casos de boa governança na Justiça Federal e colher sugestões para a melhoria dos serviços prestados. Dividida em 5 categorias, a premiação se destina a magistrados federais, servidores da Justiça Federal, advogados públicos, membros do Ministério Público Federal, delegados da Polícia Federal, advogados, estudantes e ao público em geral. Os vencedores vão apresentar os trabalhos durante o primeiro Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal, FONAGE, que acontece em Curitiba. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Academia Judicial da Escola Superior de Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália, assinaram um acordo de cooperação técnica durante o encontro ítalo-brasileiro Operação Mãos Limpas e Combate à Corrupção, realizado no auditório do STJ em Brasília. Pelo acordo assinado pelo presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, e pelos diretores da Universidade Italiana, as duas instituições se comprometem a fomentar a cooperação técnico-científica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências. 13 anos. Esse é o tempo de estrada do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, um evento da AJUF criado para discutir os rumos da justiça que promove a cidadania. A fórmula de sucesso está em simplificar e agilizar a solução dos casos. Para entrar com o processo não é preciso nem advogado. E o melhor, o tempo corre a favor de quem espera por uma resposta do Judiciário. 2001 foi um marco para a Justiça Federal. A lei que naquele ano criou os Juizados Especiais Federais facilitou e muito a vida de milhões de brasileiros. Causas de até 60 salários mínimos ganharam uma decisão mais rápida. O juizado especial é uma justiça rápida, é uma justiça de pessoas que querem ouvir o problema do cidadão que lhe bate a porta, é uma justiça de simplicidade. Quanto menos atos processuais, quanto menos energia processual nós dispensarmos e quanto mais atenção aos problemas da pessoa nós dispensarmos, melhor é o nosso trabalho. Então, a pessoa que vai ao juizado é uma pessoa que busca o seu benefício, que busca a resolução do seu problema com mais rapidez. Essa pessoa encontra no juizado esse tipo de solução. Quando o assunto é Juizado Especial Federal, ela tem uma boa experiência para contar. A lei recém tinha sido implantada e nós conseguimos instalar o prédio do Conselho da Justiça Federal. Lá funciona não só os juizados especiais federais, mas agregado a uma central de conciliação, uma central de perícia, central de videoconferência, OAB, Defensoria Pública, tudo no mesmo recinto. E o porquê disso? Porque a preocupação, a razão de existir
da Justiça Federal é o seu jurisdicionado. Hoje, a desembargadora atua como coordenadora do Juizado Especial Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. Eu coordeno nada mais, nada menos do que os juizados especiais de 14 estados, né? A nossa coordenação, que é a COGEF, ela disciplina, organiza, orienta os juízes e eu venho acompanhando de perto o trabalho deles. Há 13 anos, a Associação dos Juízes Federais teve a ideia de reunir os magistrados que atuam nos juizados especiais federais e fazer um fórum. Isso mesmo, promover um encontro para debater, discutir, trocar ideias e propor melhorias. Vamos rever alguns? A 6ª edição do FONAGEF, por exemplo, foi em Goiânia, Goiás. Na época, as turmas recursais foram o foco do evento. A 10ª edição foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um momento em que os magistrados colocaram na mesa a necessidade de mais estrutura e de pessoal. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os magistrados ressaltaram o dia a dia durante a 11ª edição do Fórum. As dificuldades a serem vencidas foram colocadas no papel. E no ano passado, o 12º FONAGEF trouxe como centro das discussões os impactos do novo Código de Processo Civil nas práticas de conciliação dos juizados especiais federais. O encontro foi em Vitória, capital do Espírito Santo. 13 anos depois, o presidente da JUF vê a iniciativa como ferramenta de extrema importância e reforça os avanços dos juizados especiais federais. Ele faz uma diferença importante para todos aqueles que procuram a justiça, porque justamente nas causas e demandas previdenciárias, de assistência social, de saúde e habitação, são as principais demandas resolvidas pelos juízes, são os principais anseios da população brasileira. O 13º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais procura trazer as reflexões atuais e as controvérsias momentâneas a respeito dos temas e para procurar dar orientação, recomendação e encaminhamento de uma forma mais homogênea e uniforme para toda a Justiça Federal. E veja a seguir os desafios da Previdência Social no centro dos debates do FONAGEF. Quando nós pensamos numa administração eficiente, é uma administração que é eficiente em favor do cidadão. Em instantes, até já. Os números não param de crescer. Hoje, 12% da população brasileira tem mais de 60 anos. Índices que afetam em cheio a Previdência Social. E olha, ela tem motivos de sobra para se preocupar. As discussões no FONAGEF mostram que o cidadão sabe exatamente onde buscar os seus direitos. Mal a 12ª edição acabou no ano passado e a Associação dos Juízes Federais já começou a pensar no evento seguinte. Afinal, em 2016 não poderia ser diferente. Tinha que ter o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Para tudo sair direitinho, houve uma comissão específica para organizar os detalhes do encontro. Quando foi escolhido Recife, a gente já designou uma comissão, que no caso foi constituída dos 5, 4 eram juízes da Seção Judiciária de Pernambuco e uma da Seção Judiciária do Espírito Santo, que tinha sido a última coordenadora. Ficou decidido que o 13º FONAGEF deveria incluir assuntos como benefício de prestação continuada e ações sobre a judicialização da saúde. Na questão dos painéis, a gente jogou a questão de saúde, que é importante hoje, questão de medicamentos, que vem tendo uma demanda grande dentro da Justiça Federal, seja nas juizados como nas varas comuns cíveis, e a questão do novo Código de Processo Civil e a conciliação. Na abertura, formaram a mesa de honra representantes do Judiciário, da Procuradoria-Geral Federal, do Executivo de Recife.
O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na capital pernambucana, falou um pouco da experiência dele. E olha o detalhe, revelou que durante um tempo foi juiz de Juizado Especial Federal. Esse é um dia a dia que conheço bem. Digo com orgulho que fui o primeiro titular do Juizado Especial Federal de João Pessoa, que à época jurisdicionava todo o estado da Paraíba. Continuo com um grande apreço, um grande respeito pelo trabalho dos Juizados Especiais Federais. O presidente da AJUF lembrou que diversos fóruns promovidos pela associação foram inspirados no FONAGEF. Esse é um formato de fórum que deu certo, né? Iniciado há 13 anos pelo então presidente da AJUF, Jorge Mauric, e que se expandiu por ter realmente características diferenciadas, e o acerto da realização desses fóruns pode ser comprovado em relação à produção, né, que é realizada em relação aos fóruns que a AJUF promove. E depois do FONAGEF, a AJUF criou o FONACRIM, que é o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, Fórum Nacional das Execuções Fiscais, Fórum Nacional da Conciliação e Mediação, e teremos, no mês de junho, o primeiro Fórum Nacional de Administração e Gestão e Estratégia. Então, nesse sentido, né, os fóruns são realizados pela AJUF, pelos associados e pelas associadas, em conjunto com os operadores dos sistemas, e que trazem, sem dúvida alguma, resultado importante e significativo para a prestação jurisdicional. Durante 3 dias, mais de 100 juízes e desembargadores federais de todo o país vão trocar experiências e debater temas como este que está sendo apresentado agora, as reformas da Previdência Social. Pela forma como as reformas vêm sendo conduzidas, muito provavelmente o debate que não vem sendo adequadamente realizado na esfera política acabará também desaguando na arena judicial. As primeiras palavras foram sobre o decreto que criou o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e Previdência Social. As políticas em matéria de previdência social ou são movidas pela improvisação ou pela ideia do ajuste fiscal. Esse decreto 8.433 de 2015, no seu artigo 2º, ele trata, então, das políticas de previdência social a partir de uma perspectiva que seria centrada em 4 grandes eixos, né? O primeiro eixo, que seria, então, a sustentabilidade do sistema, a ampliação da cobertura, o fortalecimento do financiamento e, então, um eixo relativo às mudanças desejadas em relação às regras de acesso, idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário. O decreto traz em um dos artigos a sustentabilidade do sistema, uma questão que trouxe à tona o perfil da Previdência hoje no Brasil. Quando nós pensamos numa administração eficiente, é uma administração que é eficiente em favor do cidadão. Ou seja, ela está preocupada não apenas em atender às necessidades sociais atuais das pessoas que necessitam buscar prestações de seguridade social em geral, mas deve haver uma preocupação com a viabilidade do atendimento também das necessidades sociais das gerações vindouras. Impossível falar de previdência sem citar o aspecto da cobertura. Mais de 72% da população entre 16 e 59 anos de idade está oficialmente dentro do sistema previdenciário. Mas observem que todos os sistemas previdenciários do mundo começaram protegendo empregados e servidores públicos, porque era mais fácil transferir a responsabilidade do recolhimento das contribuições. À medida que os sistemas foram ficando mais complexos, abrangendo outras categorias de trabalhadores, então, efetivamente, é necessária a realização de alguns arranjos específicos. Vejam que no Brasil hoje, a nossa população ainda é uma população relativamente jovem, né? Nós temos, em termos de pessoas inseridas no mercado de trabalho, cerca de 6 pessoas que contribuem para cada pessoa acima de 60 anos. Mas qual é o problema? O problema no Brasil é que nós temos, quando pensamos nos contribuintes individuais, cerca de 50% das pessoas que laboram como contribuintes individuais
não pagam contribuições para a Previdência Social. Então isso vai acarretar no futuro, muito provavelmente, um ônus para a assistência social de um lado, ou situações em que as pessoas não terão acesso a nada. Falou-se também sobre as regras de acesso. A população brasileira acima de 60 anos está em torno de 12%, mas em 2050 estima-se que 64 milhões de brasileiros, o que vai corresponder a 30% da população, terão 60 anos ou mais. E se nós continuarmos permitindo que as pessoas se aposentem, independentemente da idade, efetivamente isso vai ser um problema muito grave no comprometimento da sustentabilidade do sistema previdenciário. Diante de tudo isso, o que o magistrado teria como alternativas para equilibrar o sistema previdenciário brasileiro? Estudos e pesquisas vêm demonstrando que associar reformas previdenciárias com desenvolvimento econômico é uma falácia. A Previdência não dá lucro em nenhum lugar do mundo, a Previdência Pública. Elas podem ser mais ou menos benéficas dentro de um contexto de alteração de outras políticas econômicas e sociais. Agora, por certo, que soluções que permitam que o sistema continue justo, equilibrado e sustentável podem ser encontradas a partir de um debate franco com toda a sociedade. O juiz não poderia, claro, encerrar o debate sem falar da participação do judiciário neste tema. Eu tenho orgulho de ser juiz federal e de testemunhar o trabalho verdadeiramente olimpiano dos meus colegas, que mesmo em face das maiores dificuldades, da falta de estrutura que nós enfrentamos nos juizados especiais e nas turmas recursais, temos, através de soluções criativas que são debatidas em fóruns como este, FONAGEF, conseguido idealizar práticas que se revelaram eficazes e contribuíram muito para o aprimoramento da prestação jurisdicional. E veja a seguir caminho contrário. Em vez de justiça, conciliação. A Caixa começou a criar estratégias não só para encerrar as ações judiciais por meio de acordos, como também para rever os seus processos internos, para criar estratégias e melhorar a sua relação com seus clientes. Em instantes, até já! Litígio não é bom para ninguém. O tempo é, sem dúvida, o maior inimigo de quem espera por uma solução. Mas existe uma forma de resolver um problema sem ter que necessariamente passar pelos tribunais. E isso chama-se conciliação. Uma alternativa que a Caixa Econômica não só adotou, como aperfeiçoou. Quem nunca teve um problema com o banco? Uma chateação que não conseguiu resolver administrativamente? São problemas que levam muitos correntistas a entrarem com ação na justiça contra as instituições financeiras. Há 10 anos, a Caixa Econômica Federal resolveu tentar mudar a cultura da judicialização. Como? Criou o Programa de Conciliação da Caixa, uma iniciativa que traz como foco o acordo. Aquela história de conversar, sentar com a parte e achar a melhor solução. O primeiro momento é pensar por que o meu cliente está indo ao Poder Judiciário. Qual é o motivo? Há algo que a empresa fez que o lesou, né, ou que o insatisfez? E mais, já algum procedimento interno no nosso processo de trabalho, nos nossos contratos, que possam eventualmente lesar aos nossos clientes? A partir daí, a Caixa começou a criar estratégias não só para encerrar as ações judiciais por meio de acordos, como também para rever os seus processos internos, para criar estratégias e melhorar a sua relação com seus clientes.
E não é que a cada ano a proposta traz melhores resultados? Hoje a Caixa tem 25 unidades jurídicas espalhadas pelo país. Basta o cliente ir à agência, contatar o seu gerente, explicar o seu problema. Esse gerente faz o encaminhamento interno para a ouvidoria, que sempre termina com um parecer jurídico, no qual hoje, em mais de 90% dos casos, a Caixa concilia, a Caixa resolve o problema do cliente e, em sendo o caso, ressarce materialmente os prejuízos eventualmente sofridos. Os reflexos da iniciativa são vistos nos juizados especiais federais. Hoje, desse acervo de processo em primeira instância da Caixa, 50% estão no Juizado Especial Federal. E é no Juizado Especial Federal onde está a última fronteira do cidadão, né? O cidadão que tem pequenas demandas, que se considera lesado, ele vai ao Poder Judiciário buscar a solução daquele seu problema, né? Então é através das contínuas parcerias que a Caixa tem, mutirões de conciliação e orientações jurisprudenciais que recebemos dos tribunais, que a gente consegue implementar as nossas políticas e criar esse ambiente favorável. O funcionamento do programa foi levado para a 13ª edição do FONAGEF e apresentado como um grande parceiro do Juizado Especial Federal. O superintendente da Caixa Econômica estava lá. Foi para apresentar os números, comentar as estratégias, os resultados e as vantagens de ter mudado a postura. Mas antes de tudo isso, ele ressaltou o papel do judiciário nesta questão. É a JUF, não é? Essa universalidade de propósitos, essa instituição que tem ajudado a dar um sentido à magistratura além dos meros despachos no processo. O superintendente destacou que o programa é constante e só tem dado certo porque eles todos os anos renovam as estratégias. Segue o princípio da eficiência e que pode ser conjugado com boa-fé, honestidade e probidade, que deve ordenar toda ação do gestor público, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, economicidade, celeridade, duração razoável do processo, todos esses princípios como dever das partes no processo judicial. Para reduzir a quantidade de processos, houve uma medida muito importante: a criação de súmulas, que fixam uma espécie de padrão no comportamento dos advogados da instituição financeira. E a partir da edição de súmulas administrativas, nós conseguimos dar conforto para o nosso advogado, no sentido de definir quais matérias a Caixa recorreria e quais a Caixa não mais recorreria, se submetendo à jurisprudência dominante dos tribunais. O superintendente explicou ainda a chamada inversão da lógica. Hoje, o advogado da Caixa, para recorrer para os tribunais superiores, ele tem que pedir autorização prévia. Não basta ele já ter utilizado a súmula, não basta ele entender que a questão seja relevante para a Caixa, que aquela tese jurídica é importante, mas ele tem que elaborar uma nota jurídica fundamentada previamente, claro, né, ao prazo de interposição, submeter à sua chefia regional, para aí sim, caso obtenha a autorização necessária, ele pode recorrer para os tribunais superiores. A taxa de sucesso da Caixa em seus recursos para o TST é 5 vezes maior do que a média nacional. E, por fim, apresentou todos os argumentos que levam a Caixa Econômica a colocar a conciliação em primeiro lugar. Por que fazer acordo, né? Quais foram os passos dessa nossa caminhada da construção desse programa, né? Nem sempre ganhar o processo significa vitória para a empresa. E perder aquele cliente que seria um parceiro da empresa, que geraria novos recursos no decorrer do tempo. É importante a empresa reconhecer quando erra, é importante demonstrar para o seu cliente que ele não é mais um número, que ele é uma pessoa e que merece respeito, merece atenção. O Judiciário tem a missão principal de pacificação social, ou seja, pela resolução de conflitos. Se nós conseguirmos que os conflitos não sejam gerados e criados, e aqueles que possam ser judicializados, resolvidos antes mesmo disso, nós estamos cumprindo o nosso objetivo, que é a pacificação social e a melhoria de resultados para a sociedade como um todo.
retirando-se muitas das demandas que não seriam necessárias ou que estão solucionadas de formas pela conciliação, sobra ao juiz mais tempo e mais estrutura e condições para resolver aquelas questões mais difíceis, sensíveis e importantes, que é a missão do judiciário. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.